graça e paz sejam multiplicados por toda a nossa vida. E nesse momento, nesse dia especial, quarta-feira de cinzas, onde nós queremos meditar sobre o que é a vida do cristão. Uma vida de arrependimento, uma vida de transformação, uma vida de salvação. Que Deus nos abençoe nessa meditação. Amém. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, quarta-feira de cinzas. Por que cinzas? As cinzas, elas tinham um significado todo especial de insignificância no Antigo Testamento. As cinzas mostravam como nós somos insignificantes porque nós viemos do pó da terra. Nós somos cinzas. E sem o Espírito de Deus continuaríamos sendo pó e cinza. Deus moldou um boneco de barro e quando Ele soprou o seu Espírito, nós passamos a ser alma vivente. É Deus quem nos dá vida. É Deus quem faz das cinzas, do pó, aquilo que nós somos. Portanto, no Antigo Testamento, toda vez que alguém estava profundamente arrependido, toda vez que alguém se sentia pequeno diante de um grande desafio, se sentia um nada, ele jogava cinza sobre sua cabeça, rasgava sua veste e se sentava em cima das cinzas. Por isso, quarta-feira de cinzas, para iniciar um período de quaresma. Quaresma vem de 40, um todo especial na Bíblia. 4 significa sempre o mundo, por causa dos 4 pontos cardeais, 4 estações do ano, e o 10 é o número da perfeição que aponta para Deus. Toda vez que Deus quer dar uma lição ao mundo, 10 vezes 4, é aplicado no Antigo Testamento, na Bíblia, 40. É assim no dilúvio. Quando foram 40 dias de chuvas, Deus inicia uma nova geração de pessoas através de Noé, deixando aquela geração perversa para trás, através do dilúvio. É assim que o povo tem que ficar 40 anos no deserto, até que aquela geração rebelde, perversa, faleça todo mundo, exceção de Josué e Caleb, que permaneceram fiéis. E então a nova geração entra na terra prometida. São 40 dias que Moisés fica no Monte Sinai, na presença de Deus, recebendo os 10 mandamentos, que é a palavra de Deus a todos os povos do mundo. São 40 dias que Jesus, antes de iniciar sua missão terrena, fica jejuando no deserto, sendo tentado pelo diabo. E então a igreja primitiva, antes já do Conselho de Nicéia, que o Conselho de Nicéia ele sempre é uma referência, porque Constantino, a partir dali, ele quer ordenar a igreja, ver como a igreja deveria funcionar em todo o mundo. E ali, antes do Conselho de Nicéia, na igreja primitiva já se observava a quaresma. 40 dias os cristãos guardavam para o momento íntimo com Deus. É como eu olhar na frente do espelho e olhar como eu estou. Esse era o sentido no momento de 40 dias de reclusão, para eu sentir, para eu ver aquilo que meus pecados fizeram com o meu Salvador Jesus. Um período de oração, um período de jejum, um período de leitura bíblica, um período de maior intimidade com Deus. 40 dias. Claro, se você olhar no calendário vai dar mais. Mas por quê? Porque nesses dias não estão incluídos os domingos. Porque domingo é Dominus Dei, para o cristão sempre é o dia do Senhor. Sempre domingo é o dia de alegria, de festa, porque o domingo é o triunfo, é a ressurreição de Jesus, é a vitória sobre o pecado, sobre o inferno e sobre a morte. Então domingo sempre para o cristão é um dia de alegria. Por isso não conta nesses 40 dias de tristeza, de arrependimento. E hoje iniciamos esse período. Estamos prontos a olharmos para nós, a olharmos para dentro de nós e analisarmos, avaliarmos com humildade tudo
nós fazemos de errado diante da santa lei de Deus, os 10 mandamentos, ofendendo a justiça e a santidade de Deus? E então, em arrependimento sincero, buscarmos o perdão. Arrependimento é eu confessar o meu pecado diante de Deus e eu acreditar que existe perdão para esse pecado através de Jesus e receber este perdão através do confessor. Jesus disse: aquilo que perdoardes diante dos homens terá sido perdoado diante do céu. É esse o momento da absolvição, é esse o momento da Santa Ceia, onde recebemos o pão, o vinho, o corpo de Jesus para a remissão dos nossos pecados, quando realmente demonstramos arrependimento. E Lutero diz que a vida do cristão, a partir do batismo, a partir da conversão, tem um constante arrependimento, porque sempre de novo caímos, sempre de novo em algum dos 10 mandamentos, se não em mais, nós vacilamos e transgredimos. E é preciso sempre de novo haver esse arrependimento, essa contrição, essa tristeza de coração por ter ofendido a Deus, e então buscar este perdão, e na certeza de receber o perdão na absolvição da Santa Ceia, vivermos a transformação. Eu fui justificado por Deus, meus pecados estão pendurados na cruz, e agora eu vivo dia a dia uma vida de santificação, através da oração, onde eu coloco tudo aquilo que pesa no meu coração diante de Deus, através da leitura bíblica, onde eu sou alimentado através do Espírito Santo, conhecimento da verdade, porque a Bíblia é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho, e é a palavra que me torna sábio para a salvação em Cristo Jesus, como o próprio Cristo disse. E essa santificação é uma constante na vida do cristão. Eu sou transformado dia a dia. O Filho de Deus que fala, que confessa, que testemunha aquilo que aconteceu na sua vida. Eu sou uma nova criatura, ainda na carne. Por isso que Paulo diz que há uma constante luta entre o bem que eu quero fazer, e muitas vezes não consigo, e o mal que eu não quero, às vezes eu faço. E essa transformação é dia a dia. É uma vida de santificação, que só termina quando eu chego na salvação. Arrependimento, transformação e salvação. E enquanto eu estou nesse caminho de arrependimento, transformação e salvação, eu falo, eu testemunho, eu vivo, eu passo adiante a notícia do Evangelho que transformou a minha vida, que transforma a vida das outras pessoas. Isso acontece na vida de todo cristão, na minha, na sua e na de todos os grandes heróis da fé. E hoje ficou bem claro isso, se vocês prestaram atenção nos textos lidos. O apóstolo Paulo, na leitura de Coríntios, disse: agora nós fomos reconciliados com Deus através de Jesus. Nós que éramos pó, agora somos filhos de Deus, por causa do arrependimento, por causa da transformação, por causa da santificação, por causa da certeza da salvação. E agora nós falamos, nós vivemos diferente, nós não somos mais tomados, não toma mais conta da nossa vida. O que Paulo elenca ali? A mentira, a inveja, a raiva, o ciúme, o ódio, a maldade, o adultério. E ele diz agora, nós somos novas criaturas. Não são os frutos da carne, são os frutos do Espírito que guiam a vida do cristão nessa caminhada. Mansidão, domínio próprio, magnanimidade, benignidade, fé, esperança, amor. É assim na tua vida? É assim na minha vida? Fica bem claro na leitura de Joel, aonde Deus ameaça através do profeta aquele povo que havia se desviado de Deus, não estava mais levando a sério a palavra de Deus, voltaram a ser pó. E então Deus ameaça que mandaria uma praga para castigar o povo, e Joel diz: calma, calma, gente, Deus não está interessado apenas nos nossos sacrifícios diários. Eu vou lá, faço meu sacrifício e lá fora a minha vida não muda nada. Ele diz: não, nós precisamos converter-nos, diz Joel. É preciso rasgar não a roupa, mas o coração.
rasgar o coração diante de Deus, converter-se de fato e de verdade. E aí arrependimento sincero, receber o perdão. E aí Joel diz, e aí é uma transformação. E aí vem a bênção, porque Deus não vai deixar de nos abençoar, não vai deixar a praga chegar até nós. Novamente os 3 passos: arrependimento, transformação, santificação e salvação. E o texto que eu gostaria de ler novamente com vocês, eu gostaria que todos abrissem o livro, porque ele trata não apenas de Davi, ele trata de cada um de nós. É o Salmo 51. O Salmo 51 que nós lemos antes. Eu gostaria que, eu vou ler todos os versículos comentados, eu gostaria que cada um abrisse a sua Bíblia e olhasse. O contexto desse salmo é depois que Davi havia cometido o pecado de adultério com Batseba, depois que ele havia promovido Urias, o marido dela, para ir na frente do exército, levar a flechada e morrer, e achar que estava tudo bem, escondendo tudo isso. E aí Natã, velhinho, o profeta, vai lá e chama a atenção de Davi através daquela história da ovelha e diz: tu és o homem, tu nunca enganaste a Deus. E Davi rasga o coração, esse arrependimento sincero, chora, lamenta, pede perdão, desesperado, e diz: enquanto eu calava, enquanto escondia o meu pecado, parecia que alguém esmagava os ossos, eu não conseguia dormir tranquilo. E quando eu confessei o meu pecado, que alívio! Começou uma nova vida. E depois de tudo isso, ele escreve o Salmo 51, que é um salmo para que eu leria sempre de novo, você, todos nós, quando a gente se sente esmagado, quando a gente se sente nessa caminhada de arrependimento, conversão, santificação, transformação e salvação. Olhem o que Davi escreve no Salmo 51, a leitura e os comentários. Ele começa dizendo: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. É a tua benignidade, é a tua bondade. Eu não sou bom, eu sou pecador, eu estou cheio de transgressão, então eu clamo a ti, eu não tenho nada a oferecer. Ele continua: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. E aqui ele está falando de toda ela, não só o adultério, mas a trama toda do assassinato de Urias, do esconder aquele pecado o tempo todo. Ele diz: eu preciso ser completamente lavado, porque eu sou sujo, alguma coisinha sempre está errada em mim. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Cada um de nós conhecemos nossos pecados, nós conhecemos nossas fraquezas, escondemos os outros, mas nós sabemos onde estamos, e Deus também sabe. E aí a confissão: pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu pequei, Senhor. Os 10 mandamentos estão aí, e se tu me julgar e me condenar, tu é justo, tu está fazendo a tua parte. Por isso eu estou clamando, por isso eu estou pedindo por misericórdia. E aí ele coloca: eu já nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Desde o momento do nascimento, no momento em que o óvulo e o espermatozoide se juntam para formar um embrião, já existe pecado, porque o pai e a mãe têm pecado. Nós nascemos em pecado, nós nascemos com raiva, ciúme, inveja, egoísmo, essas coisas que nos afastam de Deus. E isso ou vai intensificando na nossa vida, ou nós aprendemos a controlar com a ajuda do Espírito Santo. E aí ele coloca: eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. É lá dentro, Senhor. É lá dentro, porque tu sabes que eu estou sendo verdadeiro, que eu estou sendo sincero, e tu te compraste, tu te alegra com isso. Eu sei que tu estás contente em eu confessar o meu pecado e te buscar. Purifica-me com esopo e ficarei limpo, lavo-me e ficarei mais alto que a neve. O que é o esopo? O que ele coloca dessa maneira? Purifica-me com esopo. Esopo não é uma água sanitária nem cloro, não. Ninguém sabe o que é. Esopo é uma planta meio aveludada,
que era usado em dois momentos. Primeiro, para aspergir sangue na porta, no dia da Sexta-feira Santa, Páscoa, lembrando o episódio lá do Egito. Era com isso que se passava por essa planta, o isopo que se passava o sangue do cordeiro. E também se passava água, quando alguém tocava alguma pessoa morta, um cadáver, a água da purificação era passada com isopo. Por isso que ele diz, purifica-me com isopo. Era o sinal, era o ritual da purificação. Ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alto que a neve. Faze-me ouvir júbilo, alegria, para que os últimos ossos que esmagaste. Ou seja, eu estou triste, eu estou arrependido, mas se eu tiver certeza do perdão, eu vou estar alegre, eu vou cantar, esses ossos esmagados vão novamente se recompor. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas transgressões. Tudo na mão de Deus, não parte nada dele, a não ser o arrependimento. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença e não retires teu Espírito Santo. É a oração que nós fazemos sempre que acaba uma mensagem, porque sempre acreditamos que a mensagem leva a lei, que mostra o meu pecado, e leva o Evangelho, que mostra o meu Salvador. E quando eu recebo com o coração aberto, me arrependo, recebo o perdão, passo para essa vida de santificação e transformação, a minha oração só pode ser essa. Cria em mim agora, Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, não me repulses, não me expulses da tua presença e não retires de mim o sangue do Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o Espírito voluntário. Que eu agora tenha disponibilidade, voluntariedade em te servir com alegria, porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou, não sou mais pobre, eu sou um filho amado teu. Tudo é presente, eu quero cantar, eu quero vibrar e te servir com alegria. E então, o resultado: ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Eu vou falar daquilo que aconteceu comigo, sem ter vergonha, para que aconteça na vida deles, para que haja transformação na vida deles também. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação. Ele está preocupado com o assassinato que ele cometeu por outras mãos, assassinato de Urias. Ele não quer que isso pese sobre ele. A minha língua exaltará a tua justiça. E então, abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Eu quero cantar, eu quero louvar, eu quero testemunhar. Pois não te compras em sacrifício, do contrário eu os daria. Não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Aquela questão do orgulho que a gente tem, da soberba, da arrogância, de não colocar em pratos limpos diante de Deus o que a gente faz. Deus diz, Ele não despreza quando eu falo do meu pecado, quando eu falo das minhas fraquezas e peço que Deus me ajude. Quando o meu coração fica compungido, fica contrito, fica triste, é isso que alegra a Deus, porque eu estou mostrando que eu confio na ajuda que só Ele pode dar, como Davi mostra aqui. E aí, finalizando: faze bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Depois que acontece o perdão, depois que acontece a certeza de que eu agora sou filho amado de Deus, depois que eu sei da necessidade de louvar, de agradecer, de testemunhar, a minha vida muda. Minha vida muda completamente, não só minha, mas a vida da igreja, através do meu testemunho, através da minha vivência diária e cotidiana. Isso é quaresma. É eu abrir meu coração para Deus, é eu colocar meus pecados diante de Deus, é eu acreditar nesse perdão e acreditar nessa reconciliação, como disse Paulo. E então louvar, agradecer e saber que a partir daí sim, minhas ofertas, o uso dos dons e talentos que eu faço, tudo é recebido por Deus com alegria, porque
partiu do princípio certo. Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador, Ele é benigno, Ele é misericordioso. Ele transformou minha vida para que eu possa transformar outras, serão servos seu, ali onde eu estou. Isso é Quaresma. Tenhamos uma feliz e abençoada Quaresma, nosso Salvador. Amém. E a paz de Deus.